Boa tarde, pessoal. Então, como o Renan acabou de falar, esse trabalho é fruto de ficção, né, para simular um caso verídico de uma tentativa de fraude numa empresa, que vai ser mais esclarecido pelos colegas. Cada um de nós vai falar um pouquinho do que é o nosso trabalho, e o curso da Darius, basicamente, é um curso que passou pela teoria da perícia, pela parte móveis, parte de entrevistas e etc. E o curso decidiu que o trabalho seria, então, em cima desse estudo de caso que a Cristiane vai começar apresentando para nós, para vocês entenderem o cenário e chegar no final, que foi o nosso fruto do nosso trabalho, que é o parecer técnico. Então, vou apresentar o grupo, o Átila, eu, Cristiane, Cristiano, Fábio, Luiz e o Roberto. E o nosso chama-se o caso José das Couves. O cenário é o seguinte, o setor de fraudes da empresa abriu um processo porque durante uma auditoria eles identificaram um pagamento indevido a um funcionário da empresa. Além disso, esse funcionário não era uma pessoa assim muito técnica para ter cometido esse ato ilícito que eles suspeitam. Então, eles também gostariam de verificar se houve envolvimento de algum outro funcionário mais técnico de equipe de TI ou da segurança. Eles também desconfiam de trocas de e-mails entre esses funcionários. E também, como essa fraude aconteceu fora do horário comercial, se seria possível a gente identificar se realmente foi o senhor José das Couves quem fez esses acessos ou não. Como todos os outros palestrantes falaram, e vocês vão ouvir muito ainda, tudo começa pela metodologia. E aí o Cristiano vai dar sequência. Boa tarde, pessoal. Bem, nosso caso, antes de começar a falar da análise propriamente dita, é importante mostrar para vocês, principalmente para aqueles que ainda pretendem estudar, né, a perícia, mostrar para vocês quais foram as etapas do desenvolvimento da investigação, né? A primeira parte foi a coleta da evidência e a cadeia de custódia. Por quê? Porque a coleta física da evidência, nesse nosso caso estudado, tratava-se de um hard disk, de um disco rígido, né? Então, a primeira parte foi a coleta física da evidência e também foi elaborado um documento de cadeia de custódia, um documento onde possui todas as informações do hard disk, né? Assim como também nós também documentamos com fotos, né? Fotografia do hard disk, as características do HD e também informações dos custodiantes, né? E esse documento de cadeia de custódia foi muito importante para trazer mais segurança em todo o processo, né? E depois de coletado a evidência, nós passamos para a etapa da aquisição da evidência, ou seja, fazer a leitura daqueles dados que estavam no HD e transformá-lo num arquivo para que possa ser analisado, né? E a aquisição da nossa evidência foi feita da seguinte forma. Nós utilizamos o software Paladin, né? É um software que faz esse trabalho de aquisição, e o importante é que nós tomamos os devidos cuidados para não contaminar a evidência. Porque quem trabalha com perícia já está cansado de saber disso, né? Mas é muito importante reforçar que nenhuma evidência, quando nós vamos trabalhar com ela, nenhuma evidência original, ela pode ser contaminada. Ela tem que ser totalmente preservada, como já disse aqui o Osmani, o Marcelo, né? O Guilherme, todos disseram um pouco, né? A evidência tem que ser preservada. E para fazer a preservação dessa evidência, nós utilizamos bloqueio de escrita neste software Paladin, ok? Ou seja, com bloqueio de escrita impossibilita que seja contaminada a evidência. Também
quando você faz uma coleta, uma aquisição de uma evidência, você pega aquele dado da original e transforma num arquivo de leitura, um arquivo de análise, que você vai analisar. E o hash, como também disse o Guilherme, né, o hash tem que fazer a conferência dos hashes. Tudo que tem aqui na evidência original tem que bater com o arquivo que eu estou analisando. Tem que ter essa garantia da integridade, né? E a análise da evidência, nós utilizamos o software FTK, o Access Data FTK, e também utilizamos o Registry Viewer para fazer a análise de todos os dados que precisamos buscar lá e atender tudo que a gente precisava buscar na evidência. Tudo isso para, no final, nós emitirmos e desenvolvermos um parecer técnico, né? Ou seja, são etapas que têm que ser cumpridas e cada uma delas tem as suas características e seus detalhes de sua atenção devida, né? Agora, falando da análise propriamente dita, existem algumas informações que são básicas em qualquer tipo de análise. Por exemplo, você vai analisar um HD, você tem que ver qual é o sistema operacional. Por quê? Porque o hard disk pode ter sistema operacional Windows, Linux ou outros, e dependendo do sistema operacional usado, aquilo que você está buscando e pode estar localizado em locais diferentes, que é comum, nenhum sistema operacional é igual ao outro. Algumas chaves até de Windows 7, talvez, algumas são um pouco diferentes, algumas para o Windows 10, por exemplo, né? E assim sucessivamente, com outras versões de sistemas operacionais. Então, além de descobrir qual que é o sistema operacional, também muitas datas são importantes descobrirmos. Por exemplo, a data de instalação do sistema operacional, a data de login dos usuários, de logoff, a data de alteração de senha, são muitas datas, por quê? Porque numa análise de um caso, nós temos que pensar na cronologia dos fatos, porque com a linha do tempo, você consegue avaliar como foi feito, como que ocorreu tudo aquilo, e você, com tudo isso, você ajuda no processo de investigação. Bem, ali tem uma telinha do Access Data, né, só para ilustrar. E agora, outros itens que também nós devemos verificar são dados relacionados a endereçamento de rede, etc. e tal, e que o Átila vai passar para vocês também. Boa noite. Boa noite, desculpa, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Ai, não, passadinho, obrigado. Então, para localizarmos essas duas evidências, ou seja, o nome do computador e todas as informações da placa de rede dele, nós utilizamos o banco de dados do sistema operacional, ou seja, aquele mais conhecido, o registro do Windows, né? Dentro desse registro, nós encontramos uma chave chamada de Computer Name, que apresentou o nome do computador. Esse nome do computador bateu com as informações que foi disponível para a nossa equipe do Parque Tecnológico, que apontava também que o usuário que utilizava este computador era o José das Couves. Já as informações da placa de rede, nós encontramos também dentro do mesmo arquivo de registro, o System, porém uma chave diferente, uma chave chamada Interfaces. Dentro dessa chave, um dos arquivos, ele apontava que esses IPs foram obtidos através de um equipamento de rede, que estava disponível lá na empresa, e também mostrava que a data e hora da concessão, tá, foi obtida por ele. Então, tinha alguns registros que podemos analisar, e tinha essas informações e qual é a data e horário que iria terminar. Já em questão do sistema operacional, a Cris vai passar para a gente. Então, seguindo a análise, o Cris já falou da data de acesso, do tempo de acesso, qual a máquina foi acessada, e aí a gente começa a cercar um pouco o estudo, porque se você baixar, ver todos os softwares que foram instalados, é bastante coisa. Nesse caso, é uma lista pequena,
Mas quando você entra na execução desses softwares no sistema, a lista é enorme. Então, por onde a gente começa a análise? Vamos cercar a data e começar daquele ponto. Então, começando dos softwares instalados, a gente também usou a ferramenta FTK para listar. Então, essa aqui é um screen dessa tela do FTK, e aqui é o seguinte, clique, clique, e aparece tudo. Não tem que fazer comando, C, dois pontos, string, hash, nada. Olha que lindo, que beleza, né? E aí, listando eles aqui, ok, a gente tem a lista de todos os softwares instalados na máquina desse funcionário. Mas o que a gente faz com isso agora? Bom, aí você volta nos quesitos, no cenário, e começa a pensar, bom, o que eu estou investigando aqui é uma fraude de pagamento indevido. Eu tenho que olhar o quê? Será que ele fez impressão de boleto? Pode ser. Tem software no Windows, a gente vem com toda essa parte de impressora pré-instalada. Não tem nenhum específico aqui, mas pode ser. Então, vamos olhar nos executados. Houve acesso? Teve job para impressora? Spool? Nesse caso, não teve. Então, vamos descartar um pedaço. Será que esse pagamento foi feito através de transferência bancária? Pode ser. Não tem nenhum banking instalado, pelo menos listado aqui. Ele pode ter feito pelo browser. Pode ser. Teve acesso de browser nesse período de tempo? Teve. Vamos passar para o próximo ponto. Esse pode ser um dos itens também a ser investigado. Mas, na descrição do cenário, eles disseram para a gente que foi um pagamento indevido através do sistema financeiro dessa empresa. Esse usuário ele não tinha acesso ao sistema financeiro. Então, é uma outra parte que a gente também teve que investigar. Então, o que a gente notou é que um dos aplicativos executados era o acesso ao RDP. E essa era a maneira que eles acessavam esse sistema financeiro. Então, houve a identificação de que foi usado na máquina desse funcionário esse tipo de acesso. Também questionaram sobre os usos de e-mail. Sim, nos softwares executados verificamos muitos acessos aos servidores de e-mail e também pela web. Acesso indevido à internet, também houveram vários acessos. E aí a gente vai entrando nesses detalhes, vai amarrando, percebe? E nesse caso específico, a gente identificou esse software, o IOBit. Normalmente, a gente usa para fazer uma melhorinha de performance na máquina. Mas a gente também sabe que ele consegue limpar registros, limpar histórico, desinstalar software sem ter validação do Windows. Então, para um usuário que não é tão capacitado assim tecnicamente, é interessante ver que foi instalado esse software aí. Então, é uma outra bandeira que a gente tem que observar depois. Então, a gente foi amarrando, e o importante é isso, não deixar pontas soltas, para depois não virem aqueles questionamentos indevidos, né? E aí, falando, então, sobre o que foi visto, sobre o que tinha nessa máquina, aí o Fábio vai complementar com o que a gente analisou nessa parte de browser e e-mails. A empresa deu 3 perguntas principais para a gente. Quais usuários utilizaram efetivamente a máquina e os horários de acesso? Nós pesquisamos nos registros do Windows e encontramos um único usuário que efetivamente usou a máquina, que era um usuário com o nome usuário local, com os seguintes horários de acesso. Na data de 30 de maio de 2017, ele ficou logado das 20h40 a 21h55. E no dia seguinte, de 31/5 de 2017, das 19h59, ele ficou logado direto até o dia 2/6 de 2017, às 10h42 da noite. Outro questionamento foi a parte da utilização da internet. Se houve utilização indevida. Para saber determinar o que é a utilização indevida, nós questionamos a empresa se existia uma política de segurança. E sim, eles tinham uma política de segurança da informação que vedava acessos a sites de mídias sociais e streamings de vídeo.
e após a análise do histórico desse mesmo usuário que ficou logado diretamente, nós encontramos acessos que vão em desacordo com essa política. Facebook, Twitter e também YouTube. Também, para determinar um último questionamento, foi se houveram conversas entre o José das Couves e o pessoal de segurança da informação. Aí nós analisamos o histórico de e-mail e nós encontramos um único conjunto de conversas entre José das Couves, né, a conta jcouves001@outlook.com e essa conta de suporte técnico. E os principais assuntos foram esses: esquema, acesso ao sistema e política de reembolso. Em todo esse conjunto de conversas, tem dois momentos chaves em que o primeiro, o José, ele pede instruções para acessar o sistema financeiro, como vocês podem ver na primeira parte. Aí o José agradece, né, pela indicação do caminho para fazer o acesso ao sistema financeiro, e se vocês conseguirem enxergar no primeiro parágrafo aqui, ele identifica, né, se referencia o usuário suporte como gerente de segurança da informação. Aí, no segundo momento, o José, ele recebe novas instruções de como fazer acesso ao sistema financeiro, só que ele está preocupado, porque ele conseguiu fazer o pedido de reembolso, mas ele não está conseguindo aprovar. Aí a conta suporte responde para ele ficar calmo e afirma ser o gerente de segurança da informação. Não sei se vocês conseguem enxergar na segunda linha ali. Aí o José consegue acessar o sistema financeiro, ele aprova o pedido e ele fala para a conta de suporte que ele fez um pedido de 6 mil, só que a conta de suporte responde para ele dizendo que existe um limite de no máximo 5 mil reais, e mais que isso, a auditoria pode pegar. Aí o José responde e fala para ele: eu fiz errado, como é que ele faz para apagar isso aí? Aí no final das conversas, a conta suporte fala para ele que é para ele apagar os e-mails que ele fez errado e pede o endereço de IP da máquina do José para acessar remoto e tentar desfazer o que ele fez. Aí agora o Luiz vai continuar e falar um pouquinho da parte de criptografia, alguns arquivos que a gente encontrou aí durante a análise. Boa tarde. Falar um pouquinho de dados criptografados. É bem comum que durante uma análise a gente encontre arquivos criptografados ou com senha. E o que fazer com eles? Bom, a senha a gente sabe que serve para proteger alguma coisa, por exemplo, uma seção de Windows. A criptografia ela serve para proteger também as senhas e também arquivos, tornando ilegíveis. Como é que a gente consegue quebrar essas senhas? A gente sabe que tem algumas ferramentas para isso. Basicamente, elas funcionam como um tentativa e erro. A ferramenta tenta uma, não consegue, tenta outra. Também é possível por força bruta, onde a gente consegue fazer combinações de números, letras e símbolos, mas isso torna difícil quando a senha é difícil também, ou por dicionário de senhas. Como é que a gente fez no nosso caso? Durante a análise, a gente conseguiu algumas informações relevantes, por exemplo, o nome dos envolvidos, sobrenome dos envolvidos, senhas também de webmails que estavam abertas dentro de alguns arquivos. No FTK, a gente conseguiu usar essas informações para criar o nosso dicionário de senhas. Isso é simples, você acessa a ferramenta e consegue incluir esses dados, e nós conseguimos obter êxito em um arquivo. O que tinha nesse arquivo? A senha do e-mail que José das Couves estava usando, que estava configurado no cliente de e-mails. Nesse caso em específico, a gente conseguiu um arquivo só, mas em um caso real, pode ser que a gente consiga vários que pode ser relevante na hora de construir um parecer técnico. Pessoal, antes de mais nada, obrigado aí pelo tempo de todos. Já me levantaram a plaquinha de final lá umas 3 vezes, mas assim, só para concluir,
Vamos colocar uma imagem aqui para vocês e como tudo isso aconteceu resumidamente. Então, tudo que nós falamos aqui, que foi o fruto do nosso trabalho, nada mais foi do que a repetição de tudo aquilo que a gente já tinha ouvido dos colegas mais experientes falando de casos reais. Então, o que aconteceu foi que, inicialmente, houve a instalação do sistema operacional, que coincide com o primeiro acesso da máquina que estava sendo analisada. Em seguida, essa máquina faz alguns acessos à internet e instalação de algumas ferramentas. Nesses acessos à internet, não vou usar o apontador, porque senão o pessoal de casa não vai conseguir ver. Nesses acessos à internet, são feitas pesquisas tentando descobrir como é que se apaga registros em sistema operacional Windows. Logo em seguida, a gente vê a instalação de uma ferramenta que é usada para fazer a limpeza da máquina. Depois disso, a gente tem o último login da máquina, aqui na data do dia 31 de maio, que coincide com os logs de acesso que foram estudados. Essa máquina, então, fica logada desde esse momento até o momento do desligamento dela, lá no final. E nesse período todo, o que acontece? As trocas de e-mail, que já foi exposto aqui, acessos a sites que vão de encontro à política da empresa e, novamente, acesso à internet, tentando descobrir como é que se faz para apagar registros e sistemas financeiros. Por fim, é executada na máquina a limpeza de arquivos, tentando apagar os rastros que possivelmente foram deixados, e então a máquina é desligada. Troca para mim. Acho que com isso a gente conseguiu demonstrar que o curso conseguiu proporcionar para nós, numa situação fictícia, que pudéssemos fazer um trabalho bem próximo da realidade. Fazendo, então, todos os passos de uma perícia para que se chegue ao resultado final. Seja ele um parecer técnico, seja ele um laudo pericial. Então, passamos pela coleta e aquisição, garantimos a integridade do que recebemos, fizemos uma análise metodológica, determinamos o que é que ia ser analisado, caracterizamos o tempo de uso do equipamento, os softwares que foram instalados, o estabelecimento e a troca de mensagem entre os envolvidos e conseguimos até fazer uma recuperação de senha. Tudo isso, então, nos permite fazer um parecer técnico ou um laudo pericial robusto e que dificilmente vai ter um contraditório onde quer que seja. Muito obrigado pelo tempo de todos aí.